Pessoas que elas se arrumam toda, vêm para a igreja, mas tem um tanto de coisas que elas precisam colocar em ordem na vida dela, mas elas não colocam. Para realmente tomar essa posição que Pedro estava falando aqui, para tomar a posição de ser nação eleita, de ser realmente um sacerdócio. Abre lá também Isaías 61. Eu quero que você saia daqui com uma visão diferente, querido. Sair não daquilo que você já conhece, mas saber qual a posição que realmente Deus te colocou, querido. Parar de olhar para tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, parar de murmurar, parar de olhar para as lutas e saber que realmente Deus te chamou e te escolheu, querido. E Ele tem realmente um chamado para a sua vida, mas não para você viver uma vida religiosa, não para você viver uma vida assim de terça, quinta, domingo, não para você viver uma vida com Deus todos os dias da sua vida. Aí eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar. Está vendo algumas coisas que você ainda não venceu, você vai vencer. Porque se o Senhor realmente te chamou, te escolheu, isso precisa se cumprir. Olha o que Isaías está falando aqui, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura às prisões e aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Tem gente que acha que quem só prega é só o pastor, é só o evangelista. Não, querido. Todo você aqui que já aceitou Jesus como o seu Salvador, o seu papel é pregar a palavra de Deus. Não, pastor, eu estou passando luta demais, não dá tempo de pregar, não. Nosso Deus só não sabe a aprovação que eu estou passando nela, não. Misericórdia, eu não estou aguentando isso mais. Não tem tempo não falar de Jesus para quem é vizinho meu. Não, ele vai para o inferno mesmo, porque não tem jeito não, porque a luta que eu estou passando, não. Misericórdia, não tem jeito não. Aí você começa a viver uma vida, querido, enclausurada na luta que você passa no seu dia a dia, ali no seu mundo, e esquece de tudo que está acontecendo ao seu redor. O Senhor te ungiu para pregar as boas novas. Aquele vizinho lá está morrendo, mas você está tão preocupado com a sua vidinha que você esqueceu que Jesus te chamou para pregar, foi para ele. Se você é vizinho dele, é para você pregar para ele. Perdemos o nosso tempo com o nosso dia a dia, com as nossas lutas, querido. Começamos a viver uma vida religiosa. Não, eu sou crente, eu estou indo para o céu. Se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno de cabeça para baixo ainda. Nós já deletamos as pessoas, já acusamos elas, já decretamos o fim dela. Sem saber que um dia alguém pagou um preço por mim e por você, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, como diz a palavra do Senhor, nação eleita, sacerdócio real. Você precisa tomar uma posição em Deus, querido. E saber da onde realmente, não é você voltar para o Egito, mas saber da onde você saiu, aonde o Senhor te colocou e o seu papel como igreja do Senhor. Não, pastor, eu tenho que pagar a conta de luz amanhã. Nossa, Deus, meu carro, não, tem que levar no Misael lá, e se o Misael não fizer fiado, misericórdia. Pode levar lá, irmão, o Misael conserta. Não, eu tenho que pagar o Toninho. Não, paga mesmo, gente. Se estiver devendo o Toninho, paga mesmo. É de Deus isso, Toninho? A gente faz para descontrair, irmãos, mas é sério. Se fez a dívida, tem que pagar. Senão você não toma posse da posição que Deus te colocou. Aí viemos para a igreja. Aleluia. Interessante, querido, eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Eu não gostava de terno, mas de jeito, de maneira alguma. Gostava de andar com aquelas calçolonas caídas, mostrando a cirola. Mas não era desses aí, desses skatistas bonitinhos, era aquele trem feio, horroroso. Da hora que eu conto para a Elaine do jeito que eu era, a Elaine não acredita. É porque quando eu vim para Cristo, querido, eu entendi a posição que Deus me colocou, então eu falei, Deus vai me mudar. E Deus, quando começa a mudar a gente, querido, não é o estereótipo, não. Deus começa a mudar de dentro para fora. Não adianta também você vir para a igreja, colocar uma roupa lindona e dentro de você não há mudança, não há conversão genuína. Aí vira sepulcro caiado. Por fora está lindo, ordenado, lindinho, mas por dentro, só o sangue do Cordeiro.
Precisamos realmente saber realmente a nossa posição em Cristo e andar, querido, fiel a Deus. Ser fiel ao Senhor em tudo. Por que a gente vê tanta gente vivendo tribulação e a pessoa não sai daquela tribulação? Porque ela é infiel. Ela não consegue alcançar um patamar em Cristo porque ela não vê os princípios que ela precisava ver. Ela acha que ela está na igreja, que ela tem que andar conforme ela acha que ela tem que fazer. Não, querido, você vem para Cristo, você tem que andar conforme a palavra. Se você veio para Cristo e realmente você é uma nova criatura, você tem que andar conforme a palavra. Aí quando você começa a andar conforme as palavras de Deus começam a se cumprir na sua vida. Irmão, quando eu cheguei na igreja, eu estava debaixo de um jugo desigual, um jugo de maldição. Eu estava morto dos meus delitos e pecados. Eu tinha maldição de idolatria, eu tinha maldição de pai, maldição de mãe, maldição de líder, maldição de professor. Rejeição. Vim arrebentado, irmão. Aí eu comecei a ler a palavra, Lourdes. E comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, aí eu começava a chorar lendo a Bíblia, começando a falar, Deus, isso aqui é para mim. Senhor, não, mas isso aqui também é para mim. Não, mas isso aqui também é para mim. Aí li o Salmo 40, que eu gosto muito quando eu dou meu testemunho. O Salmo 40 diz assim: o Senhor olhou com paciência para mim. Cadê o Salmo aqui? Fugiu? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico em minha boca, um hino novo ao nosso Deus. E muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Eu tenho esse salmo aqui, como para a minha vida, me impactou. É como uma história da minha vida esse salmo aqui. Você tem que saber, querido, realmente de onde você saiu. E a posição que você é hoje em Cristo. Para, querido, de você ficar acusado pelo diabo por as coisas que passou há 10 anos atrás. Volta a sua vida para a palavra de Deus, toma posse da palavra de Deus, começa a andar nela, você vai ver que a sua vida vai mudar. Na hora que você ficar irado, dá vontade de xingar, você começa a profetizar a palavra. Tem jeito, pastor? Tem, irmão. Lá em casa, minha sogra colocou uma paredinha assim na cozinha, colocou uma pia. 2 vezes eu de chinelão de noite, falei, tum! Chuta aquela paredinha, irmão, dói demais. Eu falo, glória. Mas não falou outras coisas. Tem que dar glória, irmão. Vou xingar para quê? A Bíblia diz, em tudo dá graça. Mas só que tem muito crente que não sabe a posição dele em Cristo. Não está vivendo a palavra de Deus conforme precisa ser vivida. Abra sua Bíblia comigo lá em Tiago capítulo 1, para já estreitar de uma vez, para a gente ganhar tempo. Tiago capítulo 1. Do versículo 19 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Achou aí, irmão? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, querido, você ficar irado não vai adiantar nada, não vai mudar, não vai torcer o braço de Deus. Deus, eu estou irado, se o Senhor não mudar a situação, não adianta não, querido. Versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia, superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Aí Tiago continua falando, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a falsos discursos. Outras linguagens assim, enganando